entraram, os meus olhos se abriram e uma chave recebi. Comunicando o pastor Charles Rodrigues. Fechadas. A palavra de Deus está no ar. É só alegria. Cada vez mais longe, cada vez mais alto, nada pode me deter. Deus me escolheu. Cada vez mais longe, cada vez mais alto, nada pode me deter. Deus me escolheu. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao maravilhoso Espírito Santo. Emmanuel, Deus conosco, comunicando o seu irmão. Comunicando o pastor Charles Rodrigues. Meus amados, olha, daqui a pouquinho vou trazer uma palavra para você, porque nós vamos dar início ao nosso culto logo mais às 7 horas da noite, aqui na nossa sede, Rua Ayrton Senna do Brasil, 230, no bairro do Jardim Fragoso, Olinda. E no domingo, busca o Espírito Santo, 9 horas da manhã. Venha com a sua família adorar a Deus e estudar a poderosa palavra de Deus. Tragam os doentes, pessoas vítimas de trabalhos espirituais do mal, porque estaremos num grande clamor e também consagrando óleo, porque em breve nós vamos divulgar a data onde vamos entregar gratuitamente o óleo, não é? E eu vou explicar o porquê da importância do óleo. Uma das é que o óleo era sempre usado pelos pastores do Velho Testamento, principalmente, porque alguns deles eram literalmente, como Davi, pastor de ovelhas, não é? Quando Davi diz lá no Salmo 23 que o Senhor unge minha cabeça com óleo, é o que ele fazia com as ovelhinhas que ele cuidava, porque o pelo, a lã das ovelhas ficava muito embaraçada. Então o pastor pegava literalmente o óleo era muito usado para, lavava-se a ferida feita pela espada na guerra, não é? Usava-se lança, espada e escudo. Então o corte feito pela espada ou pela lança, para não infeccionar, lavava-se com vinho, não é? Lavava-se com vinho e colocava o azeite, que tem um grande poder de cicatrização. E no caso da ovelha, a lã da ovelha ficava embaraçada, principalmente na parte da cabeça, por isso que a ovelha recebia o óleo na cabeça. E vinha então as moscas que colocavam suas lavas, e ali havia bactérias e germes. A ovelha ficava tão atribulada, agoniada com esse problema, que ela metia a cabeça na rocha e geralmente se feria e morria, não é? Então é por isso que nós temos aí esse termo, não é? Esse termo, ungir a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então nós vamos entregar gratuitamente o óleo que a Bíblia diz que ungiu o doente com óleo, faça a oração da fé e o doente será curado. Também fala sobre o óleo da alegria. Então, na semana, quando eu estiver me preparando para entregar esse óleo abençoado para você gratuitamente, eu vou estar explicando através de lives no Facebook da Rádio Emmanuel 788, explicando o significado, o porquê de ungir a cabeça com óleo e o qual é o benefício que isso traz para a nossa vida espiritual, física, financeira, material, em todos os aspectos da nossa vida, tá certo? Olha, o tema de hoje, discípulo de Jesus. Nós vamos ouvir um hino e voltamos com esse tema. Eu estou com a Bíblia aqui aberta no Evangelho de João, no capítulo 13, no verso 31, no versículo 31. Daqui a pouquinho voltamos com esse tema. Discípulo do Senhor Jesus é o tema de hoje. Olha, gente, dá um joinha, dá um like, me acompanha lá no Instagram, PR Charles Rodrigues, também no nosso canal no YouTube, Pastor Charles Rodrigues. E você pode ouvir a Rádio Emmanuel 24 horas no seu tablet, celular, notebook. Coloca no Google Rádio Emmanuel 788, é o primeiro link. Entra na nossa plataforma,
E você também pode nos ajudar, não é? Você pode nos ajudar e com o seu dízimo, com a sua oferta, não é? Aquilo que Deus tocar no seu coração para manter a nossa programação. Está aí no rodapé do seu vídeo, a nossa conta. Que Deus continue abençoando e multiplicando, que haja destravamento em sua vida, no poderoso nome de Jesus Cristo. Nós vamos ouvir um hino, voltamos com uma reflexão. Eu vou pregar daqui a pouquinho, 7 horas da noite, mas eu vou trazer uma reflexão nesta live para você, tá certo? Emmanuel, Deus conosco! Comunicando, Pastor Charles Rodrigues. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para julgá-lo e condená-lo, mas para que o mundo fosse salvo por ele e o perdão tocasse todo o coração. Fui alcançado por este amor, por toda a vida eu louvarei. Deus nos escolheu antes de tudo, nasci pra cantar seu amor. Ninguém tem amor maior que este, de dar sua vida por alguém. Ninguém tem amor maior que este, de dar sua vida por alguém. É só alegria. Ninguém tem amor Comunicando, maior Pastor que Charles este, Rodrigues. de dar sua vida por alguém. Ninguém tem amor maior que este, de dar sua vida por alguém. Jesus, Filho de Deus, Filho de Deus. Comunicando, Pastor Charles Rodrigues. A palavra de Deus está no ar. A palavra do pastor Charles Rodrigues, uma palavra de fé. Aleluia, amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por esse privilégio de anunciar a tua palavra. E você que está aí através dessa live, obrigado pelo seu tempo. Que Deus abençoe a sua vida, que haja um destravamento em sua vida, no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu estou com a Bíblia aberta aqui no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 31. E nós vamos falar um pouquinho sobre discípulo de Jesus, aluno de Jesus. O discípulo é um aluno de Deus, é um aluno do Senhor Jesus Cristo. E Jesus está hoje, através do Espírito Santo, ensinando e cuidando da igreja. E ele continua sendo, como diz
em Hebreus 13:8, o mesmo de ontem, de hoje o será para todo sempre. Ele continua operando milagres, curando paralíticos, ressuscitando mortos, purificando os leprosos. O evangelho está sendo pregado e o poder de Deus está sendo manifestado em toda a terra para a glória de Deus Pai através do nome de Jesus Cristo. Como diz em Filipenses 2:5, não é? Jesus, sendo rico, se fez pobre. Ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se esvaziou de si mesmo, foi fiel até a morte, morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou, deu a ele um nome, gente, que está acima de todo nome. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso pastor e continua cuidando das suas ovelhas, nos ungindo com óleo, nos ungindo com o Espírito Santo. Para quê? Para que venhamos então divulgar o seu reino, para que sejamos representantes de um reino que não é deste mundo, o reino celestial. Então somos discípulos de Jesus. Agora, se somos discípulos, o discípulo de Jesus não é só conhecido pelos sinais, prodígios e maravilhas. Isso é importante, porque numa igreja não pode só ter cantoria. Não, a igreja também não pode só ter libertação ou só cura divina. Não, tem que ter palavra, pregação do evangelho, louvor e adoração, cura divina, libertação, para que haja então, para que o trabalho seja completo. Profecia, revelações, Deus, ele continua trabalhando do mesmo jeito, não mudou nada. O homem quer mudar a Deus, mas a palavra nos garante que Deus não mudou. Ele continua revelando, ele continua usando profetas e profetisas, ele continua usando homens e mulheres do jeito que ele quer usar. O Espírito Santo não é limitado. O Espírito Santo, ele não está preso numa placa de uma igreja, não é? Então ele usa a quem ele quer e ele opera em todos e através de todos, como a palavra afirma em Efésios. Deus opera em todos e através de todos. Quem é que pode impedir Deus de agir através deste ou daquele? Não importa se é evangélico, se é católico, se é espírita, se é uma pessoa que se afastou, um filho pródigo. Deus usa quem ele quer. Ele usou uma jumenta para repreender o profeta Balaão. Então Deus, ele faz o que ele quer. Não tente jamais parar o braço do Senhor, não é? Agora, gente, como é que os discípulos, qual é a principal característica de um discípulo de Jesus? Como é que eu sei que esta ou aquela igreja é de Jesus, que esse ou aquele homem, aquela mulher de Deus é realmente um discípulo de Jesus? Por aquilo que ele fala apenas, não é? Ou por sinais e prodígios apenas? Não. Uma das características para você saber se uma igreja é de Deus, se você está fazendo a vontade de Deus ou não, eu e você temos que olhar para nós, não é? Para depois julgarmos se aquela ou esta ou aquela pessoa está fazendo ou não a vontade de Deus. É melhor você olhar para si mesmo e deixar a vida dos outros para lá. Mas diz assim, ó, João 13:31. Depois que Judas saiu, repare, depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Então quem não era um homem de Deus foi revelado, Judas Iscariotes. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Jesus estava falando, ali foi numa quarta-feira à noite, ele estava falando sobre a sua prisão, morte e ressurreição. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco, avisando os discípulos. Vocês irão me procurar, vocês irão procurar por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento, agora repare, gente, um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei.
vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, agora repare, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem. Se vocês se amarem uns aos outros. Vamos lá em Atos, capítulo 3. Vejam, agora Jesus já não está mais aqui em figura humana, em Atos 3. Quem está é o Espírito de Jesus Cristo operando através dos discípulos. O Espírito de Jesus Cristo, depois do Pentecostes, de repente, Atos 2:2, os discípulos saem para cumprir a missão. Os discípulos saem para anunciar o Cristo ressuscitado. Agora Jesus está em forma de Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Jesus e é o Deus Pai. Os três são uma única pessoa e ao mesmo tempo três pessoas distintas. Agora repare aqui, a cura de um mendigo aleijado. Eu quero que você repare, porque você vai perceber que esses discípulos estavam exercendo o que Jesus ensinou sobre o amor, não é? E diz assim, ó: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, e ele era colocado todos os dias para pedir esmola aos que estavam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. De um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles na igreja, no templo, andando, saltando, louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceram que era ele o mesmo homem que costumava mendigar na porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido àquele homem que já tinha ali, não é, quase 40 anos de idade. Então, gente, o que é que nós observamos aqui? Observamos que na tradição judaica, a oração das 3 da tarde era a oração pelos pecados ocultos. As orações que eram realizadas no templo, eu estive em Israel, eu estive em algumas sinagogas, e eu estive na sinagoga aonde Jesus, ele sai dela e vai curar a sogra de Pedro. E às 3 da tarde, a oração da hora nona era a oração por pessoas amaldiçoadas. Oração por pessoas que tinham pecados secretos, pecados ocultos. E este homem, assim, na tradição judaica, quem nascia com alguma deficiência era discriminado. Por exemplo, o leproso era discriminado. A prostituta e as mulheres em si eram desprezadas e discriminadas na cultura nesta época de Jesus. As mulheres não tinham muito valor, não é? Você sabe que os negros, ainda hoje, infelizmente, eu morei 8 anos na África, ainda hoje são discriminados, não é? O favelado é discriminado, o nordestino é discriminado. Você, quando vai ao restaurante, você
Já olhou nos olhos do garçom? Porque parece que são pessoas invisíveis para algumas pessoas. O franelinha, não é? Aquela criança que está na rua, aquele que está dormindo ali na calçada. Quantas pessoas são discriminadas? Você já se sentiu discriminado? O gay, a lésbica? Você já se sentiu discriminado? Olharam para você de uma forma estranha por causa da cor da sua pele, por causa do seu cabelo, por causa do brinco, de uma tatuagem, por causa de uma roupa, de uma saia? Você já foi discriminada na igreja porque você não foi de saia? Ou porque você usa brinco e estava de batom? Você já foi discriminado em algum lugar? Você sabe o que é a pessoa olhar para você com carinha de nojinho? Gente fresca, com carinha de nojo. Você sabe o que é isso? Alguém olhar para você e... é pobre, é negro, sabe, é magro demais. Olha lá, é bullying, é gordo demais. Alguém já lhe discriminou, fez bullying com você por causa de uma deficiência física, de repente um problema nas vistas. Olha, 4 olhos, usa óculos. Você já foi discriminado alguma vez na sua vida? Então, você vai entender o que esse aleijado, que era considerado uma pessoa amaldiçoada, estava sentindo. Esse homem se sentia um nada. Então, todos os dias, durante muitos anos da vida dele, passava ali levitas, sacerdotes, olhavam para ele, sabe, um homem aleijado, é um amaldiçoado, nasceu assim porque os seus pais pecaram. Quando Jesus foi curar um cego de nascença, então perguntaram: quem pecou? Ele para que nascesse cego? Que pergunta é essa? Como é que o homem vai pecar antes de nascer? Ou foram seus pais? Jesus disse: nem ele, nem os pais. Isso aconteceu para que nele se manifeste a glória de Deus. Então, talvez você esteja passando perrengues na sua vida, alguma situação na sua vida. Saiba, isso vai glorificar a Deus. Permaneça firme, não desista, força, coragem, se levante dessa lona, porque Deus vai te honrar. Agora, este homem se depara com verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, porque amigo é quem ajuda, e discípulo de Jesus é aquele que tem amor pelo próximo. É aquele que tem amor, seja o gay, a lésbica, a prostituta, o ladrão, o negro, o branco, o gordo, o magro, o alto, o baixo, o anão, o pigmeu, seja o africano, seja o americano, sabe? Seja o nordestino, seja o paulista, o carioca, não importa. Ser humano, Jesus morreu por todos. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. João 3,16. Agora, há quanto tempo ninguém olhava nos olhos desse homem? Quando Pedro disse, vejam, Pedro e João disseram: olhe para nós. Ei, rapaz, olha para a gente aqui. Eu fico imaginando aquele homem de cabeça baixa, não encarava as pessoas, com vergonha, sabe, humilhado. Você já foi humilhado na vida? Você já foi humilhado na vida? Esse homem estava derrotado, humilhado, discriminado há muitos anos, desprezado, dependendo de favores, dependendo das pessoas. É horrível morar de favor, depender de pessoas, porque as pessoas, quando exercem poder sobre esse ou aquele, tendem a humilhar, a se aproveitar, sabe? Então, esse homem estava humilhado, e depois de muitos anos alguém diz: olhe para a gente, rapaz, olha para nós. Olha, nós não temos ouro nem prata, tem dinheiro hoje não, mas uma coisa eu tenho para você: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E pegaram ele, não foi de qualquer jeito não, com a mão direita,
pegaram ele e ajudaram aquele homem a se levantar. Discípulo de Jesus não tem prazer em quem está caído, não se vangloria na derrota dos outros, não comemora quando alguém cai, adoece ou morre. Discípulo de Jesus chora por aqueles que estão perdidos, discriminados, chora pelas almas perdidas. Jesus disse: peça-me as nações por herança e eu te darei. Discípulo de Jesus sofre com quem sofre, se alegra com quem se alegra e não faz mal a ninguém, não quer o mal de ninguém. Somos discípulos de Jesus? Será que somos verdadeiramente? Nossas atitudes quando vemos pessoas discriminadas na sociedade, pessoas que são vítimas de Satanás, qual é a nossa atitude, reação, comportamento? Não é falácia, atitude, reação, comportamento, ação em relação a essas pessoas. Porque podemos ajudar. Com o pouco que você tem, você pode ajudar o seu próximo. No Natal, sabe? Está chegando aí. Mas o seu vizinho, sua vizinha, quantas pessoas você pode ajudar? Pessoas que estão na rua, no meio da rua sofrendo, pessoas vítimas de Satanás. Meus amados, olhe para nós. Aquele homem, ele foi, sabe, incluído no reino de Deus, passou a andar, foi perseguido pelos religiosos, porque é isso que acontece. Quando Deus muda a tua história, vão perseguir você. Não se preocupa não com um grupinho que acha isso ou aquilo outro, senão você não vai para lugar nenhum. Mas esse homem teve a vida dele transformada. Por quê? Porque Deus usa homens e Deus e mulheres para mudar a história do mundo. Os discípulos colocaram o mundo de cabeça para baixo. Os discípulos colocaram o mundo de cabeça para baixo, fizeram um alvoroço. Eles não tinham rádio, televisão, não tinham Instagram, não tinham Facebook, não tinham nada. Eles tinham amor, e o amor traz e sustenta a unção verdadeira do Espírito de Cristo. Por isso que Paulo disse em 1 Coríntios 13, que adianta dizer que tem amor, não é? Pregar, curar, libertar, dons, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Seria apenas um barulhento na igreja, um símbolo, sabe? Um sino que só faz barulho, sem vida, seco, terra seca. Mas se você tiver amor, saiba, Deus, Ele vai honrar você e vai abençoar você e vai te usar. Ele vai te dar uma colheita de almas, muitos peixes para você ganhar para Ele, muitas almas para você ganhar. Que Deus abençoe a todos poderosamente. Daqui a pouquinho eu vou começar o culto, não é? Nós vamos começar aqui daqui a pouquinho no poderoso nome de Jesus. As pessoas estão ligando aqui, eu já vou atender, não é? Mas daqui a pouquinho nós vamos dar início ao culto. Você está ouvindo aí a Rádio Emanuel 788. E você que está, não é, através dessa live no Facebook, obrigado pelo seu tempo, tá bom? Tema de hoje, discípulos de Jesus. Temos um culto agendado logo mais, 7 horas da noite, e domingo, 9 horas da manhã. Até lá, Deus abençoe poderosamente. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Comunicando o pastor Charles Rodrigues.
geração. Com fé vou